Recentemente eu fiz alguns posts no Instagram comentando sobre como funciona a terapia cognitivo-comportamental e várias pessoas, inclusive pacientes de terapeutas cognitivo-comportamentais, entraram em contato comigo para tirar algumas dúvidas. Então, pensando nisso, pensando que algumas pessoas podem ter permanecido com dúvidas mesmo após esses posts, decidi fazer um vídeo para falar desse assunto. Então, hoje nós vamos falar sobre alguns pontos que são muito importantes dentro da terapia cognitivo-comportamental. E o primeiro ponto que eu quero comentar hoje é sobre a relação terapêutica. Para a terapia cognitivo-comportamental, a relação terapêutica é muito importante, porque através de uma relação colaborativa com o paciente é que o terapeuta vai auxiliar esse paciente a resolver o problema que o levou até a terapia, a adquirir mais repertório, a compreender-se melhor. Então, o sucesso da terapia em muito se deve a um bom vínculo de trabalho, a uma boa relação terapêutica que se estabelece ali desde o início, desde a primeira sessão. Já é o objetivo do terapeuta criar esse bom vínculo com o paciente. Isso significa que o paciente vai estar sempre feliz e satisfeito com o seu terapeuta? Não. Algumas vezes o paciente pode se sentir incomodado com alguma atitude do terapeuta, assim como o terapeuta pode se sentir incomodado com alguma atitude do paciente, e isso não significa que a relação terapêutica não é uma boa relação. Um terapeuta habilidoso vai saber fazer um bom manejo dessas situações em que ele ou o paciente se sentem minimamente desconfortáveis ali na relação para favorecer a terapia. Mas há momentos em que a relação terapêutica realmente não funciona bem, não há uma boa vinculação, e aí o ideal é que o terapeuta seja honesto com o paciente sobre não ser capaz de acompanhar o caso dele ou de identificar que eles não terão muito progresso no trabalho daquela maneira e encaminhá-lo para um profissional que possa auxiliar melhor o seu paciente. Então, a terapia pode inclusive ser interrompida por conta de uma relação terapêutica que não foi bem estabelecida. Esse, então, é um ponto bem importante para o funcionamento adequado da TCC. Uma outra característica que marca bastante a TCC e que é importante para o bom funcionamento da terapia é o planejamento e a estruturação das sessões. Algumas pessoas acham que a terapia cognitivo-comportamental é uma terapia mais engessada, que a gente segue protocolos bem específicozinhos, como se houvesse um manual que a gente abrisse, para o paciente X a gente segue esse passo a passo aqui. As coisas não são bem assim, não é uma coisa mecânica, tá? Então não existe uma receita de bolo, apesar de sim a terapia cognitivo-comportamental ser muito rica em literatura de manuais de tratamentos, para fornecer aos seus terapeutas munição, repertório para atuar. Mas, apesar de não trabalharmos de modo engessado, nós precisamos trabalhar com base em um planejamento e uma estruturação das sessões. Então, dentro da terapia cognitivo-comportamental, o trabalho que é desenvolvido, ele segue um raciocínio, ele tem um objetivo, há um planejamento, um ponto da onde a gente está partindo e onde a gente quer chegar, e um planejamento de como percorrer esse caminho que é feito pelo profissional em parceria com o paciente para que haja sucesso aí em conseguir alcançar esses objetivos. E aí esse planejamento que é feito, ele vai ocorrer ali através de sessões estruturadas. Então, quando eu vou para a sessão com o meu paciente, eu tenho uma estrutura para desenvolver essa sessão, ainda que novamente ela não seja engessada. Então, a gente começa a sessão e termina a sessão de uma determinada maneira, a gente desenvolve a sessão seguindo uma certa linha de raciocínio, e isso daí faz com que a gente consiga caminhar nesse planejamento e na busca de alcançar os objetivos da terapia. Karine, mas às vezes eu chego na sessão e eu percebo que assim, fica aquele silêncio, se eu não falar nada, o terapeuta também não fala nada. Bom, isso pode acontecer por diversas razões, Algumas pessoas me escrevem questionando isso. Recentemente eu respondi algumas perguntas especificamente sobre isso. Eu percebo que se eu não trouxer uma coisa nova, se eu não trouxer alguma coisa, a sessão não flui. Bom, pode haver falta de habilidade ali do terapeuta, mas pode haver também alguma intenção dele em estar provocando essa situação. Então, o que eu posso te afirmar, sem conhecer o seu terapeuta, a
apesar de que se eu conhecesse o seu terapeuta eu também não faria afirmações específicas sobre ele, é que na terapia cognitivo-comportamental as sessões elas seguem uma lógica, elas seguem um desenvolvimento estruturado, mas a forma como cada terapeuta vai fazer isso, vai desenvolver essa estrutura ao longo das sessões, muda. E o objetivo que o terapeuta estabelece para cada sessão vai da avaliação que ele está fazendo do progresso do seu caso. Então, se você se incomodou com alguma coisa porque sentiu que a sessão estava dependendo muito mais de você do que do próprio terapeuta, coloca isso para ele. Você pode falar para o terapeuta que você está sentindo assim, que é como se não tivesse mais muito assunto para terapia e tal. E é importante que ele receba esse feedback, inclusive para ele pensar sobre o planejamento dele e se não é esse o feedback que ele está esperando para avançar você para uma preparação para uma alta. Tá? Então, é muito importante, como eu falei, da relação terapêutica, que você consiga se comunicar bem com o seu terapeuta e você que é terapeuta consiga também deixar claro para o paciente como funciona a TCC para que isso funcione bem. E em se tratando de TCC, um terceiro ponto essencial, que é o cerne ali da terapia cognitivo-comportamental, é que o terapeuta seja capaz de, ao longo da terapia e em cada sessão, identificar quais são as distorções cognitivas presentes ali, quais são as cognições que estão ocorrendo de modo disfuncional e auxiliar o paciente a fazer uma melhor resposta a essas cognições distorcidas. Então, o terapeuta precisa ter a habilidade de identificar isso para psicoeducar o seu paciente, né, nessa direção de também identificar as suas distorções cognitivas e precisa também ter habilidade, ter técnicas, um bom manejo para conseguir auxiliar o paciente na modificação destas distorções. Na terapia cognitivo-comportamental, a gente também dá uma ênfase ao positivo, naqueles aspectos do avanço do paciente, nos comportamentos mais adaptativos, nos enfrentamentos que ele teve que foram saudáveis, que foram legais. E a gente, ao enfatizar isso, auxilia o paciente também na reavaliação de si, do seu caso. É uma forma de mudar a perspectiva do paciente que muitas vezes está focado no negativo e incentivar a mudança dele, ajudar ele a progredir no trabalho que a terapia está, se propondo a fazer ali com ele. Então, essa ênfase no positivo é muito importante para o desenrolar ali da terapia cognitivo-comportamental. E junto com esse ponto, eu já quero trazer o último ponto, que é o das tarefas de casa, ou seja, os incentivos para que a terapia se estenda ao longo da semana e não fique restrita apenas ao setting terapêutico. Então, lá no consultório ou no atendimento online vão ser trabalhadas algumas coisas importantes com o paciente, mas quando o paciente sai desse ambiente, seja ele presencial ou virtual, ele precisa continuar em terapia, ele precisa continuar tendo os efeitos da terapia ali, para que quando ele chegar na próxima sessão, ele já tenha conseguido caminhar um pouquinho para além daquilo que foi trabalhado na sessão em si, para que o conteúdo da sessão tenha feito sentido na vida prática dele, para que ele possa ter trabalhado alguma habilidade que ficou como objetivo ser trabalhada, para que o repertório dele seja enriquecido, para que se fortaleça alguma crença nova que está sendo construída, enfim. De acordo com os objetivos da sessão, o terapeuta vai elaborar e propor ao paciente tarefas de casa, exercícios que vão favorecer o progresso do paciente em direção aos objetivos que ele tem estabelecido com o terapeuta dele para aquela terapia. Essas tarefas de casa precisam ser pensadas para cada paciente, ainda que a gente tenha um arsenal grande de tarefas de casa na terapia cognitivo-comportamental, mas a gente não vai novamente abrir o livro e pegar uma coisa pronta e jogar para o paciente. A gente vai analisar dentro daquele caso, daquele paciente, a formulação do caso que a gente desenvolveu ali com base nos pressupostos da terapia cognitivo-comportamental, que tipo de tarefa se adequa mais aos objetivos que nós temos, o que nós estamos focando em desenvolver naquele momento, e aí nós vamos propor a tarefa considerando também o que o paciente tende a aderir melhor, qual é o repertório que esse paciente tem. Tem tarefa de casa que não adianta passar para alguns pacientes porque elas simplesmente não serão feitas. E não serão feitas não somente porque o paciente não quer, mas porque
para a realidade deles às vezes não é uma tarefa viável, não é conveniente, então eu tenho que avaliar tudo isso. Há pacientes que amam ler, então você vai poder indicar muitas leituras, mas há pacientes que detestam ler e há pacientes que nem sabem ler. Então eu preciso adaptar a minha estratégia, por exemplo, de psicoeducação. Eu não posso só passar leituras para o paciente. Então as tarefas de casa, né, e eu dei aqui só esse exemplo rápido da questão da leitura, mas há diversos tipos de tarefas que a gente pode passar. Essas tarefas elas vão ser elaboradas com base no caso do paciente, o objetivo que existe nessa terapia e também avaliando as condições dessas tarefas serem resolvidas, realizadas. Por quê? Porque não adianta eu passar para o paciente algo que ele não vai conseguir fazer, não somente porque ele não vai conseguir fazer e aí vai ficar sem ser feito, mas porque o fato de eu propor a ele algo que ele não consegue me corresponder também pode causar um prejuízo tanto para o avanço da terapia como para a relação terapêutica. Então eu preciso ser sábia, estratégica no momento de definir também as tarefas de casa. Bom, esses são 5 pontos muito importantes para o desenvolvimento da terapia cognitivo-comportamental. Se você faz terapia com um terapeuta cognitivo-comportamental, ele provavelmente desenvolve esses pontos todos que eu comentei aqui. Se você deseja fazer esse tipo de terapia, então agora você já tem uma noção de como que ela funciona. E se você é um terapeuta, avalie se você tem seguido esses pontos importantes, se eles têm feito parte, né, da sua prática profissional, para que você possa obter os melhores resultados com o seu paciente. Eu agradeço você ter permanecido comigo até aqui, um abraço e uma ótima semana.